Antes de qualquer coisa, presta atenção nisso com cabeça aberta, porque o que você vai ouvir aqui quebra muita crença confortável. Treinamento intervalado para subidas longas é uma das áreas mais mal interpretadas do ciclismo. E não é por falta de informação, é por excesso de repetição errada. Todo mundo acha que sabe, quase ninguém aplica direito. Resultado? Muito sofrimento, pouco ganho e uma sensação constante de que subir bem é dom, quando na verdade é método. O primeiro mito é achar que treino intervalado para subida longa precisa ser sempre feito na própria subida longa. Essa ideia parece lógica, mas fisiologicamente é limitada. O corpo não reconhece o nome do terreno, ele reconhece intensidade, duração, recuperação e estresse acumulado. Quando você se obriga a fazer todos os intervalados longos apenas em subidas longas, você restringe o controle do estímulo. Vento, inclinação variável, tráfego, terreno irregular e até o ego do dia começam a interferir. O resultado é um treino impreciso, muitas vezes mais intenso do que deveria, outras vezes menos efetivo do que parece. O que melhora sua capacidade de sustentar esforço em subida longa é a tolerância ao tempo sob tensão próximo ao limiar, não o cenário onde isso acontece. Pode ser feito em falso plano, no rolo, em estrada contínua ou em subida mais curta, com controle adequado. A subida longa da prova é onde você expressa o que treinou, não onde você precisa treinar tudo. O segundo mito é acreditar que quanto mais forte o intervalo, melhor você vai subir. Esse é um dos erros mais destrutivos do amador. Subida longa não é sprint estendido. Ela exige estabilidade fisiológica, não explosão repetida. Quando você transforma todo o intervalo em uma batalha acima do limite, você até melhora a sua capacidade de sofrer por alguns minutos, mas piora a sua capacidade de sustentar ritmo por muito tempo. O corpo entra em dívida metabólica cedo demais. O lactato sobe rápido, o custo cardiovascular explode e o sistema nervoso entra em modo de proteção. Isso ensina o corpo a quebrar de forma organizada, não a resistir. Para subir bem por 20, 30 ou 40 minutos, o treino intervalado precisa ensinar controle, não desespero. Intensidades ligeiramente abaixo ou muito próximas do limiar, com durações progressivas, constroem muito mais capacidade real do que tiros sempre no limite máximo. Quem sobe bem não é quem explode mais forte, é quem demora mais para entrar em colapso. O terceiro mito é achar que treino intervalado para subida longa é só fisiologia e não tem nada a ver com estratégia e cabeça. Esse erro custa caro em prova. Subida longa exige leitura de esforço, gestão de respiração, controle de cadência e, principalmente, contenção emocional. Quando o treino intervalado é feito sempre em clima de guerra, o cérebro aprende a associar subida longa à ameaça. A percepção de esforço sobe antes mesmo do corpo precisar. Por outro lado, quando você treina intervalos longos com controle consciente, respirando bem, mantendo postura e aceitando o desconforto sem pânico, você treina o sistema nervoso junto com o corpo. Isso muda completamente a forma como você encara a subida no dia decisivo. O mesmo ritmo que antes parecia insustentável passa a ser administrável. Isso não é psicológico no sentido vazio, é neurofisiologia aplicada. Existe ainda um erro que amarra esses três mitos: a falta de progressão real. Muita gente repete o mesmo intervalo por meses e espera resultado diferente. O corpo se adapta rápido ao que é previsível. Intervalado para subida longa precisa evoluir em pelo menos uma variável ao longo das semanas: tempo total em zona específica,
duração contínua do esforço, redução de recuperação ou controle mais fino da intensidade. Sem isso, o treino vira manutenção de sofrimento, não construção de capacidade. Outro ponto crítico que quase ninguém fala é a relação entre intervalado longo e base aeróbia. Treinar intervalos longos sem base sólida é construir casa em terreno instável. A base é o que permite que você chegue no intervalo com capacidade de absorver o estímulo e se recupere dele. Sem base, o treino intervalado vira agressão isolada. Funciona por algumas semanas e depois estagna ou quebra o corpo. Também é preciso entender que intervalado para subida longa não deve aparecer o ano inteiro da mesma forma. Ele tem fase. Em alguns momentos ele constrói, em outros ele afina, em outros ele apenas mantém. Quem vive fazendo o mesmo tipo de intervalo longo o ano inteiro perde resposta e começa a confundir cansaço com adaptação. Outro mito silencioso é achar que força não tem relação com subida longa. Tem e muita. Quanto mais força funcional você tem, menor é o custo relativo de cada pedalada. Isso significa que o mesmo ritmo exige menos recrutamento muscular e menos estresse cardiovascular. Intervalado longo funciona muito melhor em um corpo forte do que em um corpo fraco tentando compensar na base do sofrimento. E aqui vem a verdade que fecha tudo. Treinamento intervalado para subidas longas não é sobre fazer o treino mais duro possível. É sobre fazer o treino mais inteligente possível. É ensinar o corpo a sustentar esforço com eficiência, o cérebro a não entrar em pânico e o sistema como um todo a funcionar por muito tempo sob estresse controlado. Ciclistas que dominam subidas longas não treinam mais forte o tempo todo. Eles treinam melhor. Eles sabem quando segurar, quando apertar e quando parar. Eles respeitam progressão, respeitam fase e respeitam recuperação. Por isso, quando a estrada aponta para cima por muitos quilômetros, eles não entram em desespero, eles entram em ritmo. No ciclismo do mundo real, quem cai nesses mitos passa a vida sofrendo na subida e achando que falta talento. Quem sai deles começa a subir com controle, consistência e confiança. E confiança em subida longa não nasce do acaso. Nasce de treino intervalado bem feito, no momento certo, do jeito certo.